Diz assim a palavra de Deus aqui em Gênesis capítulo 22, no versículo 1. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu um lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: Abraão. Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: o nome do Senhor se proverá. No monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que eu abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades do que lhes forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Aleluia. Diga glória a Deus. Eu queria que você repetisse algumas palavras comigo. Abraão, Isaque, sua descendência, e eu. Existem 4 elementos nessa mensagem. E eu quero que você entenda que todos nós já ouvimos falar alguma vez sobre isso, mas eu quero que você entenda os princípios elementares do que Deus mandou numa conversa com Abraão. A Bíblia vai dizer que, passado algum tempo, quando vamos para o capítulo 21, nós vamos ver o nascimento de Isaque e vamos observar o acordo entre Abraão e Abimeleque, que era o rei dos filisteus, e Abraão permanece um bom tempo naquela terra.
Isaac cresce na terra de Gerar. Preste atenção nessa mensagem. E depois de algum tempo que se passa, Deus vai falar com Abraão e vai dizer para ele, colocando ele à prova e dizendo: tome o seu filho, o seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vai para a região de Moriá, sacrifica ali como holocausto. Aos detalhes do que está escrito, é que quando vamos estudar um pouco, há um conflito de entender Deus colocar Abraão à prova, mas entender a maneira pelo qual Deus mandou Abraão pegar o seu filho e levar o seu filho para o sacrifício. Nós vamos começar a perceber que há algum detalhe especial, ou não tem sentido nenhum isso. Por quê? E eu vou começar a explicar. Primeiro, eu quero entender o que significa, vamos entender o que significa a palavra altar, ok? Altar não é apenas essa plataforma pelo qual nós estamos aqui em cima, e assim nos dias atuais chamamos literalmente esse lugar de altar. Por quê? Porque esse lugar é um lugar santo, onde se ministra a palavra de Deus, onde se canta louvores e adoração. Não se faz outra coisa aqui em cima a não ser isso. Não é um lugar de acesso para o povo. Você vem à igreja até aqui, em algum momento você pode subir no altar, lógico, é a casa do seu Deus, mas não é um lugar para ficar conversando, batendo papo, como podemos fazer aqui, ou um lugar de assistir o culto. Aqui é o lugar onde se entrega. Vamos começar a entender o que significa altar. Em hebraico, essa palavra altar significa lugar de matança, lugar onde há morte, ok? Isso significa a palavra altar. Em grego, a palavra significa sacrifício, alguém que vai ser sacrificado. Então, em hebraico significa o lugar da matança. Em grego, especificando o tipo de matança, é sacrifício. Em latim, a palavra significa plataforma elevada, que vai dar o sentido do tamanho e do molde que seria o altar, como ele deveria de ser construído. Então nós vamos começar a observar que a importância das três traduções de uma palavra apenas, chamada altar. Vamos começar pelo latim, que vai dizer como o altar deveria de ser construído. Existia o altar de pedra, existia o altar de barro, existia o altar de madeira. Eram três tipos de altar que existiam no Antigo Testamento, e para cada altar existia um nome específico. Então, no lugar, numa plataforma elevada, havia um sacrifício e uma matança. Se for alinhar as três traduções, vamos chegar à conclusão de que altar era um lugar construído, que tinha que ser elevado, ao mesmo tempo para que houvesse um sacrifício para que morresse. Já trazendo a última tradução, que é o hebraico. Uau! Por isso, nós vamos começar a entender que esses três tipos de altar têm significados diferentes. E quando Deus vai colocar Abraão à prova, não é apenas a prova, Abraão, mas com quem iria Abraão estar à prova, que era Isaac, o seu filho. E olha que interessante, e vai dizer aqui no versículo 2: então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto. Então agora ele vai definir o tipo de sacrifício, como holocausto. E o holocausto justamente era o lugar do sacrifício, da matança, que era construído de pedra. Não era o altar da libação, não era o altar da gratidão, das ofertas pacíficas, não.
era o local do sacrifício para perdão de pecados. E quando você ouve isso aqui, você fala: peraí, quem está sendo colocado à prova? Porque Deus mandou construir um holocausto de pedra para que Isaac morresse pelo pecado de alguém? Não tem sentido. Até em algum momento não vai ter sentido, porque ele vai falar de alguém que morreria pelo pecado de outra pessoa. E o que isso tem a ver? A prova Abraão. Está falando agora de Isaac. Então vai dizer: Deus prova a Abraão, mas o sacrifício era Isaac. Eu quero que você se conecte comigo, porque eu tentei fazer da maneira mais fácil possível para que você pudesse compreender essa mensagem que pode mudar a sua vida hoje. Literalmente pode mudar a sua vida. Você pode reagir a isso e dizer um glória a Deus. Você pode dar um glória bem alto. Então esse altar de sacrifício que era colocado, chamado holocausto, que se tinha que colocar um animal, e esse animal que era para perdão, que só podia se fazer no altar do holocausto. E Deus vai falar: coloca ele como holocausto, quer dizer, ele vai morrer pelo perdão. Coloca ele lá em cima e você vai sacrificá-lo. E aí fica uma coisa meio estranha de entender, porque quando nós vamos buscar a fonte, um pouquinho de Isaac nesse momento, nós vamos ter muitas divergências teológicas. Uns vão dizer que Isaac já tinha 20 anos, outros vão afirmar literalmente, fazendo a conta pela morte de Sara, e vamos chegar a literalmente essa ideia de que Isaac nesse momento tinha 33 anos. Não estou falando de um menino. A Bíblia vai dizer que ele cresceu e viveu no deserto por muito tempo. E depois aparece uma cena pedindo o seu filho. Onde é que se chega a essa conclusão? Porque a Bíblia vai dizer que Abraão mandou Isaac pegar a lenha e carregar a lenha. Numa caminhada de 3 dias, uma pessoa adolescente não conseguiria tal façanha. A questão não é de achar a data exata. E, segundo a cultura judaica, sair da adolescência era aos 20 anos, que se tornava então homem. Não pela fé judaica, que é aos 13 anos que vai fazer o bar mitzvah, mas estou falando literalmente de uma pessoa que larga a idade da adolescência, vai se tornar, da juventude, vai se tornar um homem. E Abraão vai chamar o seu filho e levar o seu filho de 33 anos para ser sacrificado. Está levando um homem. E esse sacrifício era: você vai matar ele para que ele salve alguém. Porque literalmente o altar do holocausto, onde se fazia o sacrifício, era o sacrifício da expiação. E a expiação significa substituição. Um inocente que morria por um culpado. Então Deus vai fazer algo extraordinário nessa história. Vai chamar Isaac de puro, de inocente. Porque para se fazer esse tal sacrifício no altar do holocausto, tinha que ser um animal de no máximo 4 anos, puro, sem defeito, perfeito. Então o próprio Deus vai dizer: pega o teu filho perfeito e leva para que ele vá ao Moriá, e lá no Moriá ele vai ser sacrificado, e a perfeição do seu filho vai salvar outras pessoas. É isso que Deus está falando. E como entender isso? Ou não foi feito isso? Como entender essa história? É uma coisa muito forte, muito profunda. Muito profunda. Muito profunda. Muito profunda.
Abraão já tinha 133 anos. E eles vão para uma caminhada de 3 dias. Eu quero ser muito direto, objetivo com você nessa noite. Eu só preciso que você entenda essa parte. Quantos estão entendendo, digam amém. Quando Deus diz, olha, você vai pegar o seu filho e vai levar ele para ser sacrificado como holocausto, está dizendo, o seu filho era equivalente a um animal sendo levado para um altar do sacrifício para se fazer expiação. Eu fico imaginando a cabeça de Abraão, como é que entender isso? Como vou entender que eu vou levar o meu filho e sacrificar o meu filho? Porque até então, colocar Abraão à prova, Deus, era se ele era capaz de matar o filho ou não. Mas o seguinte, há um detalhe nessa história: qual seria o motivo de matar o filho? Se Deus dissesse para Abraão, bispa, pega o seu filho, vai lá e mata ele, estava colocando Abraão à prova. Mas Abraão entende, porque ele entendia sobre o holocausto. Quando ele sai de um dos caldeus, aliás, quando ele sai de Padã Arã e ele chega numa região em Israel chamada Siquém, a primeira coisa que ele faz, levanta um altar de holocausto. Ele sabia o que estava fazendo. E Abraão então entende o que Deus está pedindo, mas por que o meu filho iria morrer para salvar outro? Por que o meu filho, como inocente, iria morrer para salvar outros? Essa, com certeza, seria uma dúvida grande na cabeça de Abraão, pelo fato do tipo de prova que está sendo colocado. Eu quero já abrir algumas coisas com você. Existem momentos que Deus nos coloca à prova que a gente não entende. Nós ficamos sentando perguntar, mas por que, Senhor? Mas para que, Senhor? São provas que parecem não ter sentido. Mas por que, se eu estou aqui, se eu passo, eu estou fazendo isso aqui tudo direitinho, por que isso está acontecendo? É a pergunta de 99% das pessoas que estão sentadas nessa igreja, nessa noite. O porquê que eu estou passando por isso? Ou por que essa situação não termina? Ou por que já que um novo ciclo foi pré-anunciado e profetizado, por que não muda essa coisa dentro da minha casa? Por que as coisas não acontecem? Porque talvez nós não estejamos entendendo o propósito do que Deus está nos provando. Aleluia. Repita comigo: Deus é um Deus de propósitos. Você pode dar um abraço bem gostoso nesse irmão sentadinho e diga para ele: Deus é um Deus que tem propósitos na sua vida. Entenda, tudo que Ele fala, tudo que Ele permite, tem um propósito. E o propósito dele é maior do que eu e você possamos no momento entender, compreender. O que Deus quer é que somente obedeçamos. Quando vamos estudar um pouquinho, vamos entender que parece ser uma coisa extremamente sem sentido. Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia, vai dizer que Abraão, na outra manhã, levantou, pegou Isaac e pegou 2 dos seus servos e foi em direção ao monte que ele não conhecia. Abraão, Deus era especialista em fazer essas pegadinhas com Abraão. Quando lá em Gênesis 12, Deus vai chamar Abraão, vai para a terra que eu vou te mostrarei. Agora, Deus fala com ele: olha, agora sai e vai para o monte que eu vou te mostrar. Deus nem falou onde era. Vai que eu vou te guiar até lá. Que coisa incrível. Preste atenção no que eu vou te dizer, garotão, bonitinho. Escuta o que eu vou dizer para vocês. Como é lindo pessoas que vivem por fé, sem saber o que vai acontecer no outro dia, sem saber como será o próximo mês, sem saber como vai ser a próxima colheita. Obedecer Deus apenas pelo que Ele fala, sem precisar que Ele mostre. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram, obedeceram.
Continue, ao invés de você reclamar, ressignifique a sua mente para entender: uau, Deus está vendo em mim uma pessoa extraordinária. Ele não precisa me mostrar como vai mostrar, e 10 vezes, como tem pessoas aqui que precisam de 10 confirmações de profecia na igreja. E aí vem na igreja, eu vou lá ficar perto do profeta para ver se ela vem falar alguma coisa comigo. E eu vou para o outro profeta e sei que bem-aventurado aqueles que ouvem e não precisam ver. Eles acreditam em quem está falando. Pega e vai. Pega e vai. Aí eu posso afirmar para você o motivo pelo qual Abraão estava animado. Dá um toque no seu irmão e fala: essa mensagem é muito profunda. Diga para o seu irmão: eu posso afirmar para você. Diga para eu posso afirmar que Abraão se levanta feliz, animado, para levar o seu filho, porque ele sabia que o tipo de sacrifício que Deus pediu, Isaac estava fora. Entendi. É o holocausto que o Senhor quer? Prepara, vamos embora. Vamos embora. E eles vão. Chega no momento, deixa seus meninos, seus criados, seus funcionários. E depois então, eles vão caminhar juntos. Repita comigo: caminhar juntos. É durante a caminhada que vem as revelações. É durante a jornada que Deus vai mostrando o seu propósito. É durante a jornada que começa diálogo. É durante a jornada que Deus começa a falar. É durante uma jornada de vida cristã que Deus se manifesta. Não é apenas num evento, não é apenas numa festa, não é apenas assim. O mundo vive, a festa tal, mas depois acabou tudo. Deus é uma jornada, caminharam juntos, pai e filho. E no meio dessa caminhada, Isaac está carregando a lenha, ele está carregando tudo, a faca, ele está pronto, e por um momento ele percebe que está faltando alguma coisa. O quê? O sacrifício. E ele chega: pai, Abraão, meu pai. E Abraão diz: meu filho. Olha como é um requinte de perguntas e respostas. Havia um diálogo, um relacionamento de pai e filho. Pai, onde é que está o sacrifício? Onde é que está o cordeiro? Porque Isaac também sabia que para o tipo de oferta e de sacrifício de holocausto tinha que ser um cordeiro. E Abraão diz uma das coisas mais lindas da Bíblia: meu filho, Deus proverá. Deus proverá. Você pode colocar sua mão no seu coração e diante de todas as aflições que você está vivendo, e repita isso: Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus está provendo. Deus está fazendo algo novo. Deus está provendo. Deus está provendo. Está falando isso para um homem. Mas antes deles saírem, Abraão diz uma coisa para os seus servos: fiquem aqui, que eu e ele vamos ali adorar e já voltamos. Vamos ali adorar e já voltamos. Meu Deus, que coisa é essa? Era um surpresa. Você lê o texto e fica assim: cara, que Abraão era. Mas Isaac também sinistro. Estavam linkados com o que estava acontecendo. Isso era uma coisa tão interessante que ele vai levando tudo. Ele vai subindo. Aquilo teve um preço para Isaac. Não foi uma caminhada de subir um altar como esse. Não foi uma caminhada de subir um monte qualquer. Estamos falando do Monte Moriá.
E quando vamos falar da geografia, se ele estava em Gerar e eles levaram 3 dias, por quê? Porque eles estavam na Judéia. Eles tinham que subir, na verdade, eles estavam no Mediterrâneo. E eles tinham que voltar e subir a Jerusalém, porque o Monte Moriá fica em Jerusalém, 3 dias de caminhada. E se você sair do Mediterrâneo, entrando pela Judéia até Jerusalém, você tem 1.780 metros de altitude. Era uma subida. Não era um monte, não parou no pé do monte, era uma subida, onde eles vieram subindo pela cidade de Davi, tiveram que atravessar o vale de Sidrom, até chegar ao lugar chamado Moriá. 3 dias de caminhada, carregando lenha, e havia um sacrifício, o sacrifício carregando o sacrifício. Eu estou há anos para ministrar essa mensagem. Só que essa semana eu creio que é uma semana extraordinária para mim e para minha família. Você já está vivendo isso. Se eu fosse você, eu dava glória aqui. Eu dava uns glória a Deus aí e recebi essa palavra. E eu quero que você comece a entender a magnitude da profundeza do que representa isso. Então nós aprendemos que é altar, aprendemos o que é holocausto. Isso não acontece no primeiro momento aqui, isso já acontecia já muito antes de receber. E, irmãos, começou, sabe com quem? Caim e Abel. Depois veio Noé, depois veio Abraão, depois veio Isaac, que fez a mesma coisa, depois veio Jacó, e depois veio os sacrifícios no templo. Quando começa o período da monarquia, já no reinado de Salomão, se ergue o templo, aonde? No lugar do sacrifício. E no lugar do sacrifício chamado Moriá, nesse lugar onde Abraão levou o seu filho para ser sacrificado, foi o lugar onde Deus determinou que fosse construído o seu templo. No lugar do sacrifício. E aí, quando nós não entendemos, perdemos a noção de que altar é carregar lenha. Para chegar no altar, tem que carregar a lenha. É pesado, cansa, machuca, madeira crua, bruta. Com certeza Isaac não chegou lá em cima de boa, pagando 10 flexões e chamando o Rock Balboa. Chegou cansado. E o pai fez que o sacrifício levasse o sacrifício. Isso é uma coisa muito profunda. E eu quero que você entenda. Quando Deus pede Isaac como oferta para o holocausto, que era o altar de pedra, ele identifica Isaac como perfeito. Por quê? Ele diz assim, leva o perfeito, porque tinha que levar um animal perfeito. Por quê? Porque ele era filho da promessa. Quando Sara engravida de Abraão, ela começa com aquelas primeiras dores. Eu já até esqueci como é que, eu não senti, né? Mas de corpo. Perdoa o que eu estou falando. Não tive filho, graças a Deus. Mas de lembrar de como ela sentia e tal, até que sentia tanta coisa que nem sentiu muita coisa também. Mas aquela coisa que dá, que fica, quero comer sushi, sashimi. Hoje é assim, né? Ai, tô com desejo. Que é onde? Quero no Outback. Estou com desejo, que é onde eu quero Petrópolis, dar um passeio na feirinha. Na época que é o que, meu filho? Eu quero gelo, come gelo. O meu gelo, até por isso que a Rebeca nasceu tão branca, de tanto gelo. Foi a Raquel.
Polenta, isso, polenta. Você, que isso, varão? Varoa da polenta? E aí quando ela começa a perceber que ela está grávida, repita comigo, quando ela percebe que ela está grávida, não tinha o teste lá para ver se era menino ou menina. Qual é o nome que dá? Revelação. Não tinha isso, não tinha o laboratório, não tinha o Broster, não tinha essas coisas lá. Então tinha que esperar mesmo a data do nascimento. Só que conforme a barriga ia crescendo, eu só quero que você, se puder, se você quiser também, dá uma glória a Deus depois que eu falar isso, isso vai ativar o mundo espiritual. Porque na medida que ela via uma barriga com 3 meses, um negocinho assim, vai ficando um pouquinho mais para frente, né? Ainda bem que eu estou no 3, né? Temos que estar no 5, temos que estar no 10, aí já deixou de nascer a criança. Então, vai aumentando, você vai tendo uma dimensão de quê? De grandeza. Então, a cada momento que a barriga crescia, primeiro foi Isaac, depois cresceu mais um pouquinho, Jacó e Esaú. Depois cresceu mais um pouquinho, aí vieram os descendentes de Jacó, os descendentes de Esaú. E cresceu mais um pouquinho. Quando ela chega nos 9 meses, quando Isaac nasce, não nasce Isaac, e nasce uma nação. Você pode estar vendo um, mas o que está dentro era uma nação. Se eu fosse você, glorificava a Deus. Quando você vai fazer a ultra, quando a neném pequenininha, você vai fazer a ultra, o médico vai dizer, é do tamanho de um feijão. Feijão tem cara de quê? De nada, de feijão. Mas depois, quando chega no 3º, 4º mês, já começa a ver a feição, e aí você chora de ver, né, aquele bebê, e aí tem pais que já identificam a cara do pai, na outra, a cara da mãe, olha só como é que mexe, igualzinho o pai, igualzinho. Então os pais viajam, isso é legal demais. Aí quando vai fazer aquela homofóbica, essa mesmo que fica 3D, que o neném, ele abre o olho e fala assim, ó, né, aquela 4D não é? Homofóbico, acho que é para fazer outra coisa. É o 4D quando a criança está colorida, que, né, aí tu olha a criança e fala assim, nossa, cara do pai, a cara da mãe, a perfeição dos detalhes, dos movimentos, não é isso? Só que se Sara pudesse fazer isso hoje, ia ficar assim, gente, quanta gente que tem. Repita comigo, Abraão, Isaac, Jacó, Israel e eu. Comecei a entender e fazer um link, algumas coisas, bicho, para hoje. Passei o dia aqui, meu Deus, que dia especial foi hoje. E algumas conexões tão profundas que nos fazem compreender. Olha que coisa linda. Mateus 16, 24. Você pode colocar aí para mim, por favor? Se errar, errou. 16, 24. Mas você é bravo, meu. Você está solteiro, não está? Vamos namorar com você. Garoto bom. Garoto bom esse menino, né? Bom, depois tem que vir aqui, que quem não é visto não é lembrado, né? Então vamos lá. Então Jesus disse aos seus discípulos, vamos ler todo mundo junto. 1, 2, 3 e... Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Vai.
de um senhor Naruto sentado no meio de um jardim lá em Butantã e escrevendo na areia uma coisa sem sentido. Preste atenção: quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Está fazendo uma menção de sacrifício, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então levante as suas mãos e repita comigo, porque essa frase é profunda. Vamos lá. Para que uma geração viva, alguém tem que morrer primeiro. Ei, vamos continuar a história e vamos entender que quando eles chegam lá em cima, Abraão prepara o altar do holocausto. Vamos conjecturar para que possamos compreender. E eu fico imaginando Isaac olhando aquilo e: papai, cadê? Que Deus vai prover? Não é? Mas uma coisa me chama a atenção, eu quero que você me responda. Se você puder me responder, como é que você pode amarrar um filho com 33 anos? A criancinha, tu segura, a mãe segura dali, outro segura daqui, amarra ele aí. Como é que você vai conseguir amarrar? Porque a oferta de holocausto tinha que ser amarrada. Por quê? Porque tinha que ser queimada. Primeiro se matava, se cortava, se tirava as vísceras, jogava fora e se queimava tudo. Então nós vamos observar que não tem como você pegar uma pessoa de 33 anos. Quem tem 33 anos aí? Pastor Marcos. Pastor Marcos. Eu ia falar que tu morou na ilha. Marizinha acabou perdendo. Você é uma pessoa que tem 33 anos? Alguém tem 30 anos? 31? Isso aí. Tô mal, hein? Brincadeira. 30 anos. Vamos pedir que você que fique de pé, por favor, por gentileza. E sem querer. Que isso, hein? É solteiro? É? Vire para a igreja aí que... Garoto bonito, né? Hoje é teu dia. Gente, acabei de ganhar um terno, o botão saiu. Isso aqui é grande. Ó, tá repreendido. Ah, é? Peraí que eu vou mandar uma bola de poder aqui, ó. Não perde não, porque é a primeira vez que tá usando aqui, ó. Tô até andando de lado para não gastar. Você imagina o seu pai falando assim: eu vou te amarrar aí porque eu vou te matar agora. Como é que seria? É ruim, não é? Então nós vamos observar uma coisa. Isaac se permitiu. Isaac se entregou. Meu filho, Deus mandou vir aqui e eu não podia falar lá porque você tinha que subir com a lenha, mas agora é o seguinte: eu tenho que sacrificar você, eu tenho que te amarrar no altar. Quem pediu, Pai? Deus. Veja-me aqui. Eu quero dizer para as minhas filhas, por isso pedi que elas ficassem hoje aqui na frente. Que durante a minha vida, como pai, a gente tem oportunidades de deixar os filhos escolherem os seus caminhos, até porque são grandes. Mas eu amarrei minhas filhas no altar. Eu sei que foi duro. Às vezes que eu disse não para as coisas tão simples da vida, como passeios, coisas que eu sei que foi complicado. Eu sei que vocês passaram essa semana. Vocês vão ter uma semana vitoriosa. Só que quando eu estava amarrando vocês e vocês queriam sair, eu sei disso, que queriam sair do altar, né? Que queriam sair
do altar, eu continuei amarrando vocês até hoje. E eu quero dizer uma coisa: perdoe o papai, mas a melhor coisa que eu poderia fazer por vocês foi amarrar vocês no altar. Isaac ficou amarrado. Eu ia para a igreja, nossa igreja era longe, pegava as duas criancinhas no colo, ia para a igreja, de ônibus. Acabava o culto, nossa igreja era em Piedade, acabava o culto e eu morava aqui na... Aqui na... Não consigo falar isso aqui. Do outro lado do monte. É tudo vila, é tudo vila. E a gente tinha um ônibus que circulava chamado 689. Alguém já andou nesse ônibus? Alguém já ficou feliz dentro desse ônibus? Hã? Eu não entendi. Foi o diabo que fez essa linha. E Deus foi lá e acabou. E eu lembro que era um ônibus muito ruim. E os motoristas vinham, aquele antigo viaduto ali de bambu, era uma coisa, eles subiam e tu olhava assim, tu via aquele colégio, tu falava assim, Santo Jesus, Cristo de poder, tu via a linha do trem, tu falava, Jesus, amarra-se, faz alguma coisa. A gente andava de casa até o posto de Franco para pegar o ônibus. Quando acabava o culto, o ônibus parava lá no clube de sargento da aeronáutica. Aí entrava aquela multidão de jovens, quebrando tudo, eu com as duas criancinhas em pé aqui assim, vindo do culto, amarrando vocês no altar. Amarrando vocês no altar. Tinha não sei o que era, eu era líder, vão para a igreja. Quantas vezes essa menina aqui, vigília de jovens, 3.000 jovens, que eu liderava, a vigília de jovem, essa garota pequenininha com a fralda, toda cheia de xixi, correndo pela igreja. Eu falei, meu Deus, que vergonha. E ela com um pano, e vinha com um colchonete arrancando e zoando. Daqui a pouco, quando olhava, ela estava lá no final. Muitos iam dizer assim, você não se preocupa com a sua família. Eu estava amarrando vocês no altar, fazendo você conhecer o Deus da Bíblia. E olha, que coisa linda, não tem como sair, não tem como se soltar, não tem mais como se desamarrar. Isaac representava a posteridade da sua geração. Vamos ler aqui o texto que nós lemos, olha que coisa. Primeira vez o anjo visitou Abraão, disse, uau, sei que você teme a Deus, abaixa esse cutelo. Mas aqui na segunda vez, no versículo 15, vem dizer, pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como areias da praia do mar. Sua descendência conquistará cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Eu provo para você que Isaac foi sacrificado, ele só não foi morto. É muito profundo o que Deus está falando conosco. Vocês foram sacrificados, mas não foram mortos. Aleluia! E aí Deus falou, por causa de você, por causa da sua fé, por causa da sua obediência, porque o seu filho permaneceu amarrado no altar, por causa dos momentos que a gente fica perguntando a Deus, Senhor,
Por que isso? Porque aquilo, sem perceber que Deus está preparando algo para a nossa descendência, não para o nosso momento, mas para muito mais além do que tudo que você possa pensar, do que tudo que você possa imaginar. Deus tem um propósito maior do que isso tudo. Por causa disso, Jacó foi abençoado. Por causa disso, aquela descendência que estava no Egito foram libertos. Por causa disso, eles entraram na terra. Por causa disso, conquistaram a terra. Por causa disso, a história da Bíblia continua. E por causa disso, Jesus tipificando Isaac, agora sim, como holocausto, que teria que morrer, morre e ressuscita ao terceiro dia. Amém. E aí, esse evento de Gênesis 22 alcançou a minha vida. Aleluia. E a sua vida. Fica amarrado no altar, irmão. Amém. Porque, escuta que eu vou falar, vocês amarradas no altar, a descendência de Noah, Renato, Betina, que virá dos seus filhos e filhos dos seus filhos, e os filhos dos seus filhos, e os filhos dos seus filhos, os filhos dos seus filhos, e os filhos dos seus filhos, e os filhos dos seus filhos, pastor Luan, os filhos dos seus filhos, os filhos dos seus filhos, e os filhos dos seus filhos, e os filhos dos seus filhos, e os filhos dos seus filhos serão alcançados, porque você está amarrado no altar. Não saia desse lugar, não saia daí. Deus proverá para aqueles que estão amarrados no altar. A provisão são para aqueles que não saem, são para aqueles que estão enganjados. O Senhor visitará a quarta geração daqueles que o aborrecem, mas também abençoará a 1000ª geração daqueles que lhe obedecem. Vai passar isso aí, vai passar. Tudo passa. A única coisa que não pode passar é você estar amarrado no altar. Amarrado no altar. Amarrado no altar do holocausto. O seu sacrifício, a sua vida é um sacrifício. Você carrega a lei, você vai para um lugar desconhecido, fica amarrado, e Deus abençoando a sua posteridade. E Deus abençoando a sua posteridade. Você precisa dar um significado à realidade de vida pelo qual Jesus chamou você, e entender que Ele está projetando algo muito maior. Talvez o seu filho seja pequenininho, a única coisa que ele saiba é brincar e jogar, mas você não imagina o que está preparado para ele quando estamos amarrados no altar. Eles vão crescer e eles vão entender, e você vai amarrá-los no altar também, porque eles vão querer conhecer a vida, o mundo, eles vão querer conhecer as coisas mais fortes, eles vão querer talvez serem os mais inteligentes, talvez eles vão querer avançar, eles vão querer ser as pessoas que vão ganhar milhões, e eles podem ser, mas não podem deixar de estarem amarrados no altar. Amarra a sua família no altar.